Bom dia, meus irmãos. É com alegria que estamos participando desse primeiro encontro, registrando a presença do vice-coordenador nacional, o qual eu peço uma salva de palmas e que ele se levante. O nosso secretário do movimento, o irmão nosso de Natal, João Pinheiro, representante da Secretaria Nacional, o coordenador da Regional Nordeste 2 de João Pessoa, nosso irmão Jamilson, mais um secretário do movimento, que é da cidade do Recife, meu irmão Alessandro, o secretário do movimento que reside em Natal, que acompanha nosso irmão João Pinheiro, o amigo lá, meu irmão Alessandro, e em especial ao nosso assessor diocesano, do nosso padre Lorival, que faz presente no momento. E todas as comunidades aqui presentes. Repetir, é o primeiro encontro onde há essa oportunidade de nos reunirmos com a coordenação nacional e vários grupos aqui da região, não da nossa diocese, mas também da diocese de Afogados da Engazeira, onde está representado pelo grupo de Serra Talhada, o qual eu peço uma grande salva de palmas, que o Serra Talhada vem. São José do Belmonte, que se encontra presente, da diocese de Afogados. Eu costumo dizer, nos nossos encontros, que o texto dos homens não é uma obra de qualquer ser humano, e sim uma obra de Deus. E esse crescimento nós demos graças a Jesus e a intercessão da Virgem Maria. Portanto, não só temos a agradecer. Com relação ao surgimento do texto, que esse é o nosso principal objetivo, é esclarecer como e por que é texto dos homens. Texto dos homens da Mãe Rainha. Por quê? Em 96, estava acontecendo um grande encontro lá em Maceió, do movimento de chance, do movimento da Mãe Rainha. E num certo momento, o pregador, o padre Miguel Lancastre, convidou alguém para dar algum testemunho sobre o movimento de Shasta. Nesse momento surgiu um homem e disse que lá em Natal, ou lá em Maceió, que diga, havia um grupo de homens rezando o texto, mas que rezava uma vez por mês. Nesse encontro estavam todas as regionais do movimento da Mãe Rainha, e lá se encontrava uma senhora, por nome Dona Podeide, participando desse encontro. E lá, ouvindo esse testemunho, chegando a Recife, em Jaboatão dos Guararapes, na igreja do Livramento, convidou uns homens a começar a rezar o texto. Isso ainda em 96. Em 97, nesse período, o pároco da igreja do Livramento era Padre Américo, não era do movimento de Shasta, mas Padre Pontes, coordenador e assessor do movimento no Recife, lá no Santuário de Olinda, tomou conhecimento do movimento e convidou os homens a fazerem essa oração lá do Santuário da Mãe Rainha. Daí surgiu o texto dos homens da Mãe Rainha, onde lá se montou uma estrutura com sede. Nosso acompanhamento é pelo movimento de Chester. Nós temos a secretaria do movimento, hoje sendo uma das mais orgânicas, ou melhor, o único texto que tem uma secretaria com seus assessores, com seus diretores e o acompanhamento do movimento de Chester. Isso porque se chama Texto dos Homens da Mãe Rainha, porque a fecundidade desse texto
surgiu no santuário da Nova Evangelização em Olinda, isso em 97. Com isso não quer dizer que somos o primeiro texto, não. O texto é de 800 anos atrás. Mas como movimento, também eu quero que fique bem claro que é movimento do texto dos homens. Não existe grupo de oração do texto dos homens. É um movimento porque é uma ramificação do movimento de Chamster. Alguns padres, não só na nossa diocese, mas exploradamente em outras dioceses, existe querendo que seja homem do texto. Não que não tenha validade, sim, só que não tem as diretrizes do nosso movimento. Então nós hoje temos o quê? Nós hoje aqui, nós temos o secretário do movimento, que mora em Natal, nós temos o coordenador da Regional Nordeste 2, que mora em João Pessoa, nós temos o vice-coordenador nacional, que é do Recife, e para fechar o nosso trabalho, nós temos o assessor da Diocese de Salgueiro, que nos acompanha e nos orienta, que é o padre. Então o nosso movimento, ele cresce por conta da organização e do movimento que tem suas diretrizes. Então essa é a verdadeira história do texto dos homens. Se alguém tem alguma dúvida no decorrer deste percurso aqui, estamos ao dispor de vocês para vocês tirarem alguma dúvida com relação ao movimento. Então eu quero que vocês fiquem bem claro que também nós hoje em Salgueiro, Pernambuco, nós hoje somos já reconhecidos pelo município, o qual instituiu o Dia Municipal do Texto, por conta justamente da organização. Na Paraíba já tem um dia estadual, em Pernambuco foi a primeira cidade. Daqui, quando nós começamos o primeiro texto, a segunda cidade foi São José do Belmonte, também que está implantado já o Dia Municipal do Texto. Depois veio Serra Talhada, já vai ser instituído, veio Arco Verde. Então, nosso movimento a cada dia só tende a crescer por conta de nossa organização, e agradecer a nossa Mãe Rainha, que nos dá essa força de pessoas como mais distantes, que veio lá de Araripina participar do nosso encontro, pessoas que veio lá de Natal para fazer parte desse encontro, Serra Talhada e de todas as comunidades. Então eu só tenho mesmo a que agradecer e pedir a Deus que nos dê força e confiança para que nós continuamos nesse trabalho. Amém? Seu Francisco, ele ainda tem tempo ainda, ele não estourou o tempo dele. Então, eu queria, seu Francisco, que resumidamente o senhor contasse como foi que essa semente chegou em Salgueiro. Que isso aqui também é importante, né? Para essa semente chegar nessa cidade, que graças a Deus estão aqui hoje, teve uma semente, né? Fala para o pessoal. Não ia falar, mas já que eu me perdi. Em 92, em 2002, eu estando no Recife, no santuário, fui convidado por um irmão lá nosso e comecei a participar no Recife, desse movimento. No momento eu, completamente leigo, como sou, mais pior do que eu sou hoje, mas veio na mente uma pessoa que hoje eu estimo muito, que é o Walter Lano, que já é de igreja há 15, 20 anos. Aí eu disse, eu vou levar esse movimento para Salgueiro. E em junho de 2002, nós trouxemos esse movimento para cá. Houve uma certa resistência pelos padres, porque não conheciam o movimento. Entendeu? O nosso diretor espiritual, o diretor espiritual, que é o padre Remy, houve alguma resistência por parte dele, não conhecia o movimento e a região não conhecia. Daí foi quando, em junho de 2002, nós reunimos 15 homens e lá numa capela que tem aí na bomba, como a gente chama aqui, nós reunimos e plantamos essa semente, no qual surgiu uma semente, o fruto foi maior do que o que se pensava. Daí foi quando veio a ideia de eu passando em Serra Talhada. Nesse período eu era policial, enquanto o meu primo, que é de igreja também, e lá nós implantamos em São José do Belmonte. Depois de São José do Belmonte tem o irmão Gabrobó, fomos para Gabrobó. Depois fomos para Serra Talhada. Aí daí fomos convidados para Juazeiro do Norte, a convite de Monsenhor Murilo. Lá também nós iniciamos o texto. Daí hoje fica até difícil nós calcularmos quantos grupos nós temos início
graças à nossa Mãe Rainha. Temos de reconhecer que o nosso trabalho não é de Francisco, não é de Walter Hernando, mas que tem uma pessoa muito importante nesse movimento, porque já era de igreja há muito tempo e tem um largo conhecimento sobre o movimento da Mãe Rainha, que é justamente o Walter Hernando, que me acompanha desde o início, já foi coordenador paroquial e hoje ele está mais a serviço da igreja do que exclusivamente do texto. Mas é uma pessoa que tem um largo conhecimento do movimento e com ele nós financiamos o texto em toda essa região, inclusive uma parte do Ceará, Bahia, com a ajuda do nosso irmão Fabiano de Cabrocó. Então nós só temos a agradecer a força que a Mãe Rainha nos dá para continuar com esse trabalho. Quando foi o ano passado, nós tivemos mais a graça de termos como coordenador, como assessor nacional, um padre que nós não tínhamos porque não era diocese. E hoje nós somos acompanhados por o nosso padre Lorival, que nos dá suporte para nossas reuniões e qualquer dúvida nós procuramos e ele nos tira da nossa dúvida com relação à igreja e também participa dos grupos em outras cidades, como já foi para vários aniversários e outras programações com relação ao texto dos homens. Eu quero aproveitar a ocasião também, fica de pé, povo de Deus. Na época também, gente, preciso destacar o que Nossa Senhora fez na vida de São Francisco. Ele falou, mas o mais importante foi a forma como nós encontramos ele. Perdido, sem um rumo, na bebida. E aí entra o principal motivo pelo qual nós existimos, texto dos homens. É resgatar o homem. Então a esposa dele me procura e pede ajuda. Nós vamos fazer uma visita a ele. Já está, a bebida já tinha envolvido demais a vida dele, estava machucando ele, os familiares dele. E aí entra um fundamental. Nós levamos ele para o Santíssimo Sacramento, lá naquela igrejinha lá do outro lado, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que hoje é a nossa paróquia aqui. E lá, através da adoração, o São Francisco, indo a Recife, foi visitar o santuário, pelo qual nós somos gratos demais, que é o Santuário Ouro Preto, Olinda. E lá na visita, Carlos abordou esse homem. Automaticamente, ele teve um encontro com quem? Com Jesus, pela intercessão da mãe. Isso é importante, gente. O nosso testemunho é importante demais para os homens que estão lá fora. Eu era e hoje eu sou. Feche um pouquinho seus olhos. Queria pedir a oração por esse homem. Quero pedir oração por ele e por todos os coordenadores, gente. Não é fácil ser coordenador. E todo o Brasil, todas as dificuldades que todos os textos estão enfrentando, eu quero colocar aqui agora. Eu quero convidar Jesus. Como uma das canções que o São Francisco gosta, e por sinal foi uma das primeiras que eu aprendi na minha vida. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que ele fique só. Peça a Jesus agora. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor, a minha mão. Mais uma vez, vamos, Jesus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Peça, quero voltar. Quero voltar a lugar que estou. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor, a minha mão. Peça agora, em nome de Jesus, cura, Senhor. Cura, Senhor.
crescendo bem baixinho. Gente, isso não é emoção. Viu? Isso não é emoção. Isso é a graça de Deus. Olha, Deus, Ele tem um sonho que nós precisamos sonhar com Deus. Gente, eu costumo dizer, olha o modelo que é essa capelinha, gente. Isso é uma família. Gente, a primeira igreja é nosso lar, é a nossa casa, gente. Foi a primeira igreja, foi lá onde vovó me ensinou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois, eles me levaram para a segunda igreja, que é a de nosso Senhor Jesus. Quando eu nasci, quando você nasceu, nós éramos pagãos. Só que muitas vezes, minha gente, a gente se encontra com esse mundão lá fora, aceita qualquer oferta que tem em busca de um anseio que Deus colocou em nós. Gente, até o pior assassino desse mundo, ele anseia ser feliz. E é por isso que nós homens somos tão fracos. A verdade é essa. Nós somos machistas, nós somos durão, mas encontramos uma mulher que é capaz de amolecer o coração duro da gente. Às vezes não foi nossa mãe, às vezes não foi nossa esposa. Quando nós encontramos ele, Seu Francisco, eu ainda quero pegar essa oportunidade, que é o que eu sinto no meu coração. Ele, junto com a esposa, logicamente as filhas, é uma família. Quanta família lá fora está na mesma situação que ele já esteve? Para que eu existo? Essa é a nossa pergunta. Para que o texto existe? Para levar a oração. Olhe, nós somos do texto dos homens. Que lindo essa camisa. É maravilhoso. Mas a gente precisa unir duas coisas, que é aí onde eu entro falando da recitação do texto. Precisamos trabalhar, mas precisamos orar. Oração. Eu não posso ficar só na igreja. Eu preciso visitar. Eu preciso levar. Foi uma visita que fez o que fez. Mais engraçado, minha gente, eu dizia sempre a ele no início da nossa caminhada, Deus poderia ter escolhido uma pessoa que já estava na caminhada da igreja, né? Mas Deus foi escolher uma pessoa que estava nos bares da vida. Aqui perto tem um barzinho, né? Onde as pessoas costumam comer um peixinho, uma carninha, tomar uma. E muitas vezes eu passo e eles ficam, sabe, baixam logo a cabeça, dia do terço. Estão lá tomando eita, irmão, estou em falta com a mãe rainha. Ainda bem que você sabe. Ainda bem que você sabe. Gente, olha, eu fico imaginando que Deus usou todo esse cenário aqui, ó. Tá vendo o altar? Essas toalhas. Tem o porquê eles estão aqui. Tem o porquê Deus usou o Padre José Quentene para criar isso aqui, gente. A estampa de mãe rainha é a estampa da mãe de Deus. Ela não apareceu a ninguém. Simplesmente o Padre José Quentene teve a inspiração de pegar a capela de São Miguel Arcanjo lá na Alemanha. Marcelo vai falar um pouco sobre isso. Foi Deus que deu essa inspiração. Olha, por uma mulher entrou o pecado, por uma mulher entrou a salvação, por uma mulher foi fundado o texto dos homens. Aquela mulher que adentrando a capela viu aqueles homens debaixo dos pés de pau conversando, gente.
E ela teve a brilhante ideia no Espírito Santo de chegar para o sacerdote e dizer: padre, que tal trazer o homem para rezar o terço de Nossa Senhora? Gente, aqui no início, deu até, desculpa a expressão, deu até confusão. As mulheres queriam também criar o terço das mulheres. Não que não fosse permitido, mas gente, você vai na missa e você vê a quantidade de mulheres. Cadê os homens? Para que Deus criou o terço dos homens, minha gente? Para trazer o homem para a igreja, mas não só para a igreja. Para trazer o homem para a família, para trazer o homem para a dignidade e para trazer o homem para junto de Deus. Olha, um homem que reza é incrível, tudo que ele toca dá fruto. O homem que não reza, muitas vezes ele bate tanto a cabeça na parede e não sabe por quê. No fundo ele sabe: estou sendo infiel com minha família, estou sendo infiel comigo mesmo, estou roubando, estou sonegando. E o salário do pecado é... Só que o demônio, ele encontrou uma forma diferente de levar os filhos e filhas de Deus: através das enfermidades. Gente, vocês acham que é normal a quantidade de câncer no mundo? A quantidade de depressão, vocês acham que é normal? Se vocês olhar na história da humanidade, você vai ver que o homem nunca teve tanta coisa em suas mãos do que agora. Uma delas é a tecnologia. Olha, tem um aparelho celular, bata a foto de vocês aqui e coloca em tempo real agora na rede social. No tempo de Jesus, para dar um recado, levava 3 meses para chegar lá naquela comunidade. Ou 3 anos, como o irmão colocou. E aí a pessoa já estava celebrando a missa de 3 anos de falecido. Gente, eu queria, junto com vocês, porque quando nós começamos aqui, começamos a levar a semente, uma coisa que eu aprendi com a mãe igreja, a igreja católica, apostólica, romana: isso aqui só tem poder se eu vivê-lo. Rezar da boca para fora, qualquer um é capaz. Gente, a Bíblia do pobre aqui, para quem não sabe ler, se você aprender todos os mistérios, você vai ver que são passagens do Evangelho de Nosso Senhor. E o que mais me preocupa no texto, gente, é a parte espiritual. Porque é a parte espiritual que atrai o homem e a família dele. Ao passar dos anos, nós sentimos a necessidade de criar o terço das famílias. Era um dia, era uma terça-feira, no caso na segunda, na quarta, no seu grupo aí, mas aqui é na terça. Então é na terça, o homem trazia sua namorada, sua mãe, seu pai, sua esposa. Para quê? Para que a família, que é curiosa, quer saber onde é que esse homem está, toda semana, para que a família testemunhasse a graça que é o terço dos homens. Então a minha preocupação, como alguém já foi coordenador geral, alguém que já foi da coordenação, é a oração. É a oração que faz o homem ficar no grupo, gente. Quando o homem vai ficando rabugento lá no terço. Olha, eu posso até testemunhar para vocês situações delicadas que aconteceu aqui em Salgueiro, por exemplo. Nós temos um irmãozinho que trabalhava numa empresa, perdeu o emprego e foi ser agiota. E aí um belo dia aqui no texto, uma pessoa pregou que juro alto não vem de Deus. E o irmão, o espinho na carne foi tão forte que ele achou melhor deixar a agiotagem. Ele ficava naquela, eu deixava uma semana na agiotagem e ia para o terço, passava 2 semanas na agiotagem. Sabe o que é que resultou? Ele saiu da caminhada. Por quê? Nós temos uma péssima mania de chegar na igreja, de chegar na missa, de chegar no grupo que existe e querer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente não quer respeitar a ordem das coisas. Por que a mãe rainha entra, minha gente? Por que ela entra? É porque ela quer ser adorada? Não.
Quando você entra com a Mãe Rainha no seu grupo de oração, você está dizendo que o santuário da Alemanha, o santuário mãe, como é chamado, está entrando dentro da capela, ou da igreja, ou do galpão, ou da escola que você celebra. Não é que ela quer ser adorada, não. Por que aqui nós cultivamos, entre um mistério e o outro, cantar uma canção? Para acalmar, gente, o nosso coração. Isso que esse rapaz está fazendo, a psicologia me garante, a ciência da psicologia me garante, que isso que esse rapaz está fazendo no teclado, está entrando. Assim como as coisas do mundo entram e faz cada estrago nas filhas e filhos de Deus, as coisas de Deus entram e provocam uma bênção na nossa vida. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Grupo de oração que não reza, se acaba, caminha. Porque, gente, outra coisa, não existe só o coordenador. Se o coordenador não tiver ovelha, ele não é coordenador. Se o coordenador não tiver ovelha, ele não é coordenador. O coordenador é pastor também. Às vezes nós nos prendemos nessa palavra coordenador, esquecemos de visitar quem está doente do nosso grupo. Às vezes nós visitamos o que é de fora, mas da nossa coordenação não visitamos. Isso é grave, porque muitas vezes a pessoa do grupo está fragilizada, ela não está certa, ela vai se ver com Deus. Mas como ela não é uma ovelhinha que estava doente, estava frágil, o coordenador não foi lá, o pastor foi lá e pescou ele. Olha, esses dias, eu tinha um moreno aqui, que a gente fazia parte lá na Catedral de Santo Antônio, na época era matriz de Santo Antônio. Tinha um moreno que ele era do terço. É um cara disposto, sabe, gente? Chegava cedo, conversava demais, que é normal, é natural, isso é da pessoa mesmo. Mas ele ajudava muito o terço. Aconteceu que ele passou com um problema com o pai dele, nós da equipe não fomos visitá-lo, isso não justifica, mas a ovelhinha ficou fragilizada. Esses dias, ele estava lá numa igrejinha evangélica, gente. Nós católicos costumamos pagar para as pessoas arriar areia e botar dentro do nosso terreno. Os evangélicos, o pastor, ele diz assim para a ovelha: 6 horas da manhã eu quero você aqui. 5h50 o cara está lá, meu irmão, cheiroso, tomado banho e com um sorrisão. Quando isso acontece no nosso grupo, é o cara com a cara feia, é se reclamando porque eu deixei um doente. Eu estou mentindo, gente? Isso tem cara do nosso grupo? Pronto. Doeu meu coração.